saiu quebrando tudo. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Chegamos ao final de Masmorras Desfeitas, a 263ª aventura diária do Fantasma, que tem continuado o arco O Fim do Fantasma. Foi uma aventura que durou 186 tiras e a gente vai comentar um pouquinho sobre ela aqui. Você pode ler essa aventura no blog Fantasma Brasil ou pode ver o nosso vídeo que está linkado aqui em cima com essa mesma aventura passando com uma trilha sonora bem legal. A história começa com Diana cavalgando e se dirigindo até a fronteira de Ródia. Isso depois da conversa que ela teve com Moss, que não lhe disse nada a respeito daquilo que estava nas crônicas. É muito interessante que Diana ainda pensa que Guram podia ter pedido para ler a crônica de Moss antes de tomar uma decisão. Entretanto, ele confiou única e exclusivamente na palavra de Diana. Lembrando que no final da aventura anterior, a fuga, uma comissão Bandar estava, um verdadeiro exército Bandar, foi ajudar o 21º Fantasma e ele tomou a decisão de libertar todos aqueles que estivessem injustamente encarcerados na prisão de Gravelines. Eu não vou falar muito detalhadamente da ação porque ela fala por si, mas é muito interessante a gente ver como o Fantasma, Savarna e os Bandar enfrentam os soldados da prisão de Gravelines. É muito bacana porque o Fantasma fala com os Bandar que os soldados ali sabem que eles estão servindo um estado criminoso e que muitos vão perder os brios, quando forem enfrentados. E Babudan, o grande líder guerreiro dos Bandar, diz uma fala que eu acho fantástica, que ele diz: para aqueles que abaixarem suas armas, concedam-lhes suas vidas. Para todos que insistirem em defender o mal, o arco, a lâmina, a lança. Esta é a lei Bandar. E realmente é muito interessante o que vai acontecendo. Savarna quer atacar o portão principal e o Fantasma pensa. Ela insistentemente se volta para a saída que ele e ela tomam na visão de Moss. É o destino tentando levá-los novamente para aquele mesmo caminho que o Fantasma tem tentado modificar. Babudan envia Kipawa e mais 5 outros Bandar para proteger Savarna. É quando o Fantasma diz para ele que nada naquela noite poderá atingir Savarna. E ele ainda faz um pedido a Babudan, que se algo acontecer com ele, ele deve afastar Savarna dele para que ela não descubra o segredo da cidade da montanha e que muitas vidas dependem desse segredo ser mantido. Os soldados que guardam Gravelines estão apavorados com o que está acontecendo. Eles não conseguem entender como é que um grupo de selvagens com apenas flechas e arcos estão conseguindo acabar com todo o poderio de Ródia naquele momento. Nisso nós temos um corte para o acampamento Bandar, onde Diana está querendo ir atrás de Babudan, mas ela prometeu a ele que ficaria ali o esperando, E ela está pensando a respeito da profecia de Moss. Ela inclusive relembra aquilo que ela leu na profecia sobre o Fantasma ter um filho com Savarna. Tem um momento que é tocante quando ela está pensando, onde você estará neste momento, meu amor? Enquanto isso, o Fantasma está lá socando um dos soldados. O Fantasma então conversa com Babudan e reclama que Moss havia feito um juramento de não revelar nada a Guram sobre a profecia. E só esperou ele virar as costas. É quando Babudan diz que não foi para Guram, foi para Diana. O Fantasma até fala: ué, Diana não está aqui com você? Não parece a Diana que eu conheço. E o Babudan fala: eu pedi a ela que esperasse pacientemente no acampamento na fronteira. E quando ele pergunta: como é que você conseguiu convencê-la? Ele: eu usei o amor dela contra você. Porque ele diz, aí tem um flashback em que Babudan fala para Diana: se o destino não me permitir proteger as vidas de 2 Walkers, eu escolherei proteger a sua, Diana. Apenas a sua. É interessante que ao longo dessa história,
o Fantasma e Babudan não tem muito receio de ir matando os soldados que estão ali não, até porque muitos deles são favoráveis ao regime e em algumas situações eles não têm muita opção. Tem até um momento que a Savarna reclama, né, que os Bandar estão permitindo que os soldados se rendam, e quando um dos outros Bandar pergunta para Kipal o que ela está falando, ele diz: são palavras bárbaras, vendo-a como uma figura selvagem. Nesse momento, o diretor da prisão de Gravelines, um major, ele manda que alguns homens guardem aquela sala do comando com as suas próprias vidas, e vai com o sargento até o arsenal. Um outro sargento que fica lá, né, manda os outros soldados para o corredor, que fala: não, vão, protejam ele com suas vidas, e ele fica trancado dentro da sala. Todos esses soldados são mortos, enquanto o sargento fica lá bem protegido, e depois ele acaba abrindo a porta e dá de cara com eles mortos. É nesse momento que alguém bate a porta e diz: olha, você pode viver para contar a história, a escolha é sua. E o sargento depõe as armas e fala: para mim chega, esse emprego no governo nunca foi minha ideia, né? Eles nem pagam o plano de saúde. É quando o Fantasma, ao entrar na sala, questiona a respeito do diretor, e ele entra em contato com o diretor da prisão via rádio. O diretor ainda chama os caras, os Bandar de selvagens, e ele fala: é você que é o selvagem aqui, você serve a uma ideologia ilegal ao privar pessoas inocentes de sua liberdade. Ele manda que o diretor da prisão pegue quantos homens ele puder levar e vá embora. Depois ele faz uma ligação para a sede da Patrulha da Selva. A ligação do comandante secreto no meio da noite deixa a patrulha em polvorosa, porque ele pede para o Urubo que diga a ele quais são os prisioneiros que estão presos justamente na prisão de Gravelines, sem ser os presos políticos. E ele pede isso para aquele momento. Ele recebe então de Urobo por um aparelho de fax. Tem uns anacronismos nas histórias do Fantasma que são até engraçados. Uma lista, a lista pequena dos presos que estão lá propositalmente, aqueles presos que realmente merecem estar presos, que estariam presos inclusive pelas leis de Bangala. Ele faz com que o sargento guie até o arsenal para que eles peguem armas para os presos políticos. E o sargento tenta resistir, né? O Babudan acha graça naquilo. Num dado momento, o Fantasma convence ele com um único golpe. Ele nem chega a socar o pobre do sargento. É apenas um golpe para amansá-lo. Ainda falando com o Urubo, o Fantasma pede o nome de algum preso que fosse bem confiável. E eles passam um preso que é a Viola Odiambo. É uma prisioneira que é uma professora que foi presa por ensinar o livre pensamento aos estudantes. Em tempos totalitários, isso é um crime grave. Eles então começam a soltar os presos políticos, pegando aqueles que podem dirigir, que podem usar armas, e é então que nós temos um corte na Patrulha da Selva em que o Urubo fala: eu tenho certeza que ele está dentro da prisão de Gravelines. Há um momento tenso quando eles passam em frente a uma cela onde está preso um dos homens mais temidos de Gravelines, um homem que estava ali preso justamente. Esse homem quer sair dali, ele começa a gritar, e o Fantasma diz a ele: faça um favor para você mesmo e vá descansar, você pode acabar irritando os Bandar. Nisso, esse sujeito agarra a professora Viola Odiambo pelo braço, e sem que se tenha tempo de nada, Babudan puxa de uma flecha e num golpe rápido arranha o braço do homem, que cai imediatamente morto. Nisso, o Fantasma volta a falar com o Urobo, e o Urobo pede a confirmação de que ele está em Gravelines na companhia de John X. O Fantasma ainda fala: John X está em missões especiais, se reportando diretamente a mim. Vamos deixar isso assim. E é impressionante como ele fala, como o Urobo fala: se o meu serviço, a Patrulha da Selva, tem algum significado para o senhor comandante, por favor, confirme. E o Fantasma confirma que ele e John X estão em Gravelines. A Patrulha da Selva fica em polvorosa. Essa revelação de que o comandante e John X estão em Gravelines está influenciando inclusive a atual tira dominical do Fantasma, intitulada O Comandante Vai Ver Você Agora.
A gente vai falar sobre essa tira mais adiante. A fuga dos presos políticos começa a ter uma repercussão imediata nos próprios arredores de Graveland, quando alguns deles tocaiam uma patrulha da prisão e matam os soldados. É interessante que o fantasma havia dito para a professora Viola que aqueles que quisessem continuar em Ródia lutando pela liberdade estavam livres para o fazer. Aqueles que não desejassem teriam asilo certo na livre Bangala. E aí é que a gente tem assim, começa um acerto de contas com o mal na fascista Ródia. Vamos ver quais vão ser as repercussões disso nas histórias do fantasma. O diretor da prisão volta a ligar para o fantasma, dizendo que vai matá-lo, que vai mandar matar todo mundo, que já avisou a capital, que eles estão vindo com aviões e com tudo. E o fantasma diz para ele o seguinte: você não é muito inteligente, Major, mas honestamente, nós sabemos que você não ligou para os seus superiores, porque você sabe o que eles vão fazer por você ter falhado em defender a prisão de Gravelands. Savarna consegue se desvencilhar dos seus guardas Bandar e vai até a direção de uma torre. E ela tem a sensação de que naquela noite nada pode atingi-la. Ela inclusive chega a sair do veículo e se mostra abertamente aos soldados de uma torre que não conseguem acertá-la. E ela destrói essa torre usando um lança-foguete. Depois ela vai até dizer para o fantasma: eu ainda estou viva, mas honestamente eu não deveria estar. E ela pensa, ela ainda fala: há uma razão para que eu saia daqui essa noite, não importa qual. Ela tem também essa noção do destino que a aguarda. Os antigos presos de Graveland começam a sair da prisão, alguns vão continuar em Ródia lutando, outros vão se dirigir até a fronteira. Kipawa, o filho de Babudan, vai com esses presos, né, para poder ajudá-los a passar pela fronteira. O fantasma até dá olha assim orgulhoso para Kipawa, né, fala: um dia ele será o chefe dos Bandar. E aí ele até repete a frase de Babudan: um guerreiro envia a si mesmo. O fantasma ainda pensa em mandar Babudan na frente, mas Babudan diz que fez a promessa de que ficaria com ele até tirá-lo dali. Nisto que eles estão se retirando, eles são atacados pelo sargento e pelo major. E eles atiram nos dois de tudo quanto é jeito. O fantasma joga Savarna para trás do veículo e ele e Babudan sozinhos enfrentam esses dois que atiram de uma maneira completamente selvagem. O fantasma e Babudan acabam matando os seus atacantes, que não têm a menor chance contra eles. Só que logo depois o fantasma percebe que está ferido, exatamente no lugar onde ele havia sido ferido na profecia do velho Mosh. Ele então manda que Babudan parta com Savarna, ao que Babudan se recusa. Savarna não quer deixá-lo ali, eles começam toda uma discussão. E é muito bacana que o fantasma fala para ele: a profecia, Babudan, a gente não pode deixar a profecia se cumprir. E Babudan fala: eu não sei nada sobre a profecia de Mosh. Só o que eu sei é que eu não vou deixar esse lugar sem o 21º fantasma. A vida do fantasma é minha única missão. Gente, cada vez mais eu adoro esse personagem. Babudan é um dos mais interessantes personagens que já apareceram nas tiras do fantasma. A gente já fez um vídeo sobre Babudan que eu vou deixar linkado aqui. Confere, ele é incrível mesmo. O fantasma então se lembra da profecia de Moss, que dizia que em um dado momento ele iria sentir uma grande necessidade de se sentar. E ele não sente essa necessidade. Então ele vai caminhando junto com Babudan e Savarna, dizendo que ele vai até onde puder. Teve até um momento antes em que Savarna disse: você não vai ficar aqui, porque este não é o seu destino. Parece haver aí um entendimento, né, inconsciente, intuitivo do destino dela. O fantasma fala para Babudan sobre a veterinária da profecia. E ele diz: aconteça o que acontecer, não deixe que ela cuide de mim. Não deixe ela me levar até essa veterinária. Quando o fantasma chega a dizer para Babudan que 1000 vidas seriam salvas, o Babudan diz que 1000 vidas sejam perdidas. A minha resposta é não. Eu não vou te deixar aqui. E aí vai o fantasma junto com os outros dois, e ele acha interessante que ele pensa: eu deveria estar ficando mais fraco por agora, mas eu tenho a certeza que posso caminhar
até onde está Herói, porque eu estou sentindo a bala com o nó dos dedos. Talvez não tenha sequer atravessado o músculo. Aí é interessante que o fantasma chega a dizer, provavelmente a bala que me atingiu deve ter ricocheteado em algum lugar e estava gasta. É quando Babudan fala, isso é bobagem, são os deuses que estão conosco. E Babudan fala com o fantasma sobre a questão de ele ser um mero homem, tentando controlar o destino, mas que talvez o destino tenha outros planos. O restante do caminho é muito tranquilo. O fantasma, Babudan e Savarna são guiados até onde está Herói por Capeto. Babudan e Capeto vão na frente e o fantasma leva Savarna na garupa. Quando chega no acampamento, Babudan encontra Diana dormindo, porque o Guran ficou preocupado que ela não aguentasse de ansiedade e deu um chazinho para ela dormir. E aí o Babudan fala, agora você vai ter que se preparar para cuidar do espírito que anda, porque ele está vindo ferido atrás de mim. De uma maneira muito interessante, o fantasma vai pensando, né, que nós conseguimos atravessar a noite sem que Savarna descobrisse o segredo da cidade da montanha e o paradeiro do chefe de polícia Jampa, o vilão a quem ela procura. Então ele diz que Rodia ficou para trás. Agora, quantas outras coisas que poderiam ter acontecido aquela noite e não aconteceram, ele não tem certeza. E aqui a história termina, e já anunciando a história seguinte, que já começou, intitulada A Viagem para Casa. Eu não vou falar ainda do início dessa história, porque ela tem pouco mais de 10 dias de iniciada, mas olha, a viagem para casa é uma viagem dupla. Tem 2 retornos até o momento. Fica ligado no blog Fantasma Brasil, porque essa nova aventura já está saindo lá. Analisando a aventura como um todo, eu vou dizer o seguinte, eu achei a história muito boa. Eu acho que ela introduziu assim, essa coisa da mudança do destino, que já havia sido trabalhada pelo Tony DePaul em outras histórias do Fantasma. Mas eu vou concordar com uma coisa que alguns leitores reclamaram lá no site do Comic Kingdom, onde a gente lê essa história no original. A história poderia ter sido um pouco mais enxuta. Alguns elementos acabam se arrastando muito, acabam demorando demais para acontecer. Mas no geral é uma boa história com uma arte soberba. A arte do Mike Manley em diversos quadros dessa história está simplesmente impressionante e vale muito a pena você conferir essa aventura As Masmorras Desfeitas. Vamos ver o que o futuro reserva para o espírito que anda dentro desse grande arco intitulado O Fim do Fantasma. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon pelos links do Fantasma Brasil que ficam na descrição do vídeo. Você vai ter o meu muito obrigado. E não se esquece também de se inscrever no nosso canal e de acompanhar o Fantasma Brasil nas diversas redes sociais onde ele está presente. Porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?